Eu ia fazer até pelo. Muito boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Mais uma roda de conversa. Graças a Deus, a gente está aqui firme e forte no nosso propósito. E hoje, meu caríssimo amigo Firmino vai passar para vocês um tema muito importante e fundamental na nossa sociedade. Humildade, o desafiador Portão das Virtudes. É contigo, Firmino. Alô, muito boa noite a todos. Boa noite, meu caríssimo amigo, meu irmão Felipe Sinelli. É um prazer estar de volta aqui com vocês. É uma tarefa muito interessante e complexa, né? Falar de humildade. O que é humildade? Meu Deus, eu fico pensando. Você sabe que eu tinha um preconceito, né? A gente é perpassado pela cultura e pelos dizeres. Gente humilde, que vontade de chorar. Todo mundo conhece essa música, né, pô? Então, gente humilde, passar pelas ruas, ver as pessoas sentadas na calçada. Fala-se, então, de certo modo, de subúrbio, de Coloca o pessoas microfone um pouquinho simples, para cima só. Aí. pessoas do subúrbio, pessoas simples. Então, fica uma ideia. Eu ficava pensando. Eu achava, como eu sou um cara curioso, né? Eu sou cristão crístico, cósmico, psicanalítico, eu sou cósmico. Então, o que que acontece? Eu ficava pensando, o que que é isso? Humildade, então, humildade está ligada a alguém que tem pouco recurso. Humildade é ser pobre. Pobre é humilde. Mas depois eu olhava e vi muitos pobres de nariz em pé. Então, eu acho que eu estou meio confuso. Talvez eu esteja confuso nos meus conceitos do que é humildade, né? Porque se humildade é igual a ser pobre, então o pobre tem que ser humilde. Então, humilde seria pobre. Mas tem pobre que é arrogante. Eu tenho contado uma história, já contei para vocês aí. Eu tinha um. Já contei, vou repetir porque ela é interessante. Havia um cidadão que ficava no Hospital do Andareão, onde eu trabalhei, onde era ouvidor. Período que andava para lá para cá com a bolsa, uma mala, né, de terno, né? E ele dormia no hospital. Então nós ficávamos preocupados com ele, né? Os funcionários, os enfermeiros, auxiliares, médicos, querendo pagar um café para eu mesmo, né? Sou tão bonzinho, só falta asas para mim, queria comprar café. Não quero café, não preciso. Ele dizia assim para mim. Eu ficava olhando assim, eu não preciso. Ele tinha sido advogado e caiu na miséria, né, cara, por algum motivo que eu não pude averiguar. Não sei se é minhas colegas que faziam o apoio social soube. Mas por que eu estou trazendo logo para iniciar esse papo nosso sobre humildade? A questão de que humildade não é igual a ser pobre. Não é. Eu pensava quando a menina, "Pô, humilde então é pobre, né, meu Deus? Eu não quero ser humilde, não. Ninguém quer ser humilde. Pô, porque eu não quero ser pobre. Então, assim, humildade não é igual a pobreza, a ser pobre. A humildade é você ter consciência do que você tem, daquilo que você pode e daquilo que você não tem. Por... Tô ouvindo não. Parou o som aí. Alô, 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 tá me Melhorou. ouvindo? Aham. Tá, tô ali. Então, assim, a humildade é você ter noção do que você, dos seus talentos, o que você pode fazer, até onde você tem capacidade de fazer, resolver alguma coisa, e respeitar as pessoas que têm outros talentos. Então, a humildade ela inaugura uma coisa que ela é altamente contrária à soberba da qual nós falamos. E a gente, para entender um pouco isso, e a gente escolheu o portão, o difícil portão, né, de todas as virtudes, a humildade. Por quê? Aí vamos lá para o início, né? Você sabe que eu adoro psicanálise, adoro o início, adoro espiritualidade. O início do cara, lá onde nasceu o feminino. A gente falava na última conversa, né? Sobre. O que nós falamos na outra? Gratidão, gratidão, né? Que a gratidão ela abria um espaço para o amor, né? A gente dizia que era ligada ao perdão e ao amor.
Mas há uma coisa interessante, um aplicativo. Esse aplicativo importante, aliás, o Felipe, que é arquiteto, sabe, usamos de fundações para fazer, né, uma construção. E a fundação básica para as virtudes é a humildade. Quando o bebê faz aquele movimento que a gente falava na última conversa, né? Então o bebê joga a agressividade para cima da mãe. Que ele sente, está lá dentro dele essa pulsão, ele ama e eu dei, ela não me deu mamar, ela me deu, sei. Ele joga isso para a mãe. E a mãe, então, carinhosa, falando das mães que não tem que ser, não é obrigada a ser carinhosa, como disse o Felipe da outra vez, não é obrigada a nada, por isso que ela não tem recurso. Ela então devolve para ele, né, carinho, acolhe, amamenta. Ele vai introjetando isso e ele aí começa a sentir gratidão. Para ele sentir gratidão, ele precisa passar pelo alicerce. Então a gente pode pensar que construir uma casa é começar pelo telhado, não é, né? Eu vou me dar mal. Então não dá para chegar à gratidão ou ao amor sem passar pelo alicerce da humildade. Então o bebê lá no comecinho, que ele nasceu, está mamando, chorando, começa então os primeiros alicerces, aquele cimento, né, que coloca, aquelas fundações, para que ele possa desenvolver aquilo, transcorrer a sua vida, o que nós chamamos de humildade. Então, a partir dessa humildade, ele começa, então, quando ele começa a sacar, quando ele olha, diz, esse seio não é meu. Ele pensava que o seio era dele, né? Não, mas não é. É de alguém, porque eu quero mamar agora, ela não está aqui. E aí ele começa a reconhecer que ele não tem o seio e que alguém tem o seio e que ele precisa de alguém. Ele tem um movimento de interdependência entre ele e a mãe. E nós temos, gente, a cada dia. Por isso a importância da nossa relação com as outras pessoas. Nós somos interdependentes. Eu, para fazer uma roda de conversa, eu preciso do Felipe, como preciso de todos vocês que estão me ouvindo. Aliás, a conversa, o conversar, é a base da humildade e a base de todas as relações sociais. Imagine um ser isolado. Ele está morto. Assim como um planeta sem gente e gente sem contato com outra gente. O que me faz ser o Firmino Luz, como eu gosto de me chamar, é estar em contato com o Felipe Sinelli, com a Sônia Borges, com o Evandro, com vocês que estão me ouvindo, com meu filho. E o outro me dá um feedback para que possa, eu preciso ser escutado. Então, a humildade, ela aponta para esse ponto de que eu preciso ter noção do que eu posso e respeitar aquilo que a pessoa pode e aquilo que ela me dá que eu preciso da outra pessoa. É uma coisa interessante, eu queria ressaltar também, que nesse movimento, né, da humildade, de precisar do outro e de que você, então, se institui como um ser, ela é importantíssima, ela vai dar a você também uma identidade. Você só tem identidade e realmente só convive com o outro de uma maneira de organizar realmente laços sociais quando você respeita. A humildade, ela funda também um espaço para o respeito e para as outras virtudes, respeito, solidariedade, o próprio amor. Ela vai abrir esse espaço para que a gente tenha na relação com a outra pessoa esse convívio, esse conviver. Mas na nossa sociedade, existe, principalmente no Brasil e no mundo como um todo, mas vamos pegar o Brasil, né? Porque nós estamos no Brasil, vamos pegar a África, a América Latina. Mas aqui o Brasil. O Brasil tem uma origem muito complicada com relação a se falar em humildade. Quando se fala em humildade, e por isso eu trouxe de início a minha preocupação, que eu tinha desde menino, o que é ser humilde? Eu não queria ser humilde, pô. Por que a gente não quer ser humilde? Porque a gente se sente humilhado. Na verdade, a origem da palavra humildade é em cima de humus, né? Humus. Humus é terra. Olha que coisa interessante. É coisa linda, ao mesmo tempo é muito desafiadora, impactante, assustadora. Humus
Terra, humus dá origem à humildade, que esse respeito pelo outro, você saber o que você pode, o que você não pode, reconhecer seus defeitos e as suas qualidades. Mas também dá uma outra coisa, humilhar, colocar alguém rente ao chão. A humilhação também sai do mesmo, da mesma origem. Olha a confusão para a nossa cabeça. É quase a gente pensar o que a gente dizia nas outras palestras, nas outras rodas, né? A gente falava do ódio e o amor ali. Olha de novo, gente, esse movimento interno. Céu e inferno dentro de cada um de vocês, dentro de mim, inclusive. Está lá. Humus para humildade, humus para humilhação. E a gente, então, observando, vocês que estão me ouvindo, a grande maioria que está me ouvindo a mim, o Felipe hoje, pode pensar como é difícil ser humilde. Eu não quero ser humilde, eu sou humilhado. Como é que você pode esperar que alguém possa ser humilde se já é humilhado? Cara, se eu entro numa. Eu me lembro, eu tive umas experiências interessantes. Eu gosto muito de perfume. Agora eu estou dispensando perfume francês. Agora estou com perfume mais indiano, uma coisa mais natural, mas eu sempre gostei muito de perfume francês. Eu usava muito perfume francês. Usei muito. Gosto de andar perfumado, cheiroso. E aí eu comprava perfumes, e esses perfumes não são baratos. Você pode perguntar quanto vidrinho. É caro. Alguns custam 500, 600 reais. E eu, negro, né? Eu adoro ser negro. Obrigado, Senhor, por ter feito negro nessa encarnação, porque eu posso ver a mim mesmo no espelho e olhar das outras pessoas, me rever e ver como as pessoas são negras, mas negras de escuridão, de turvo, de soberba, né? De orgulho, e são fedorentas. O soberbo é fedorento. Aí eu chego para comprar, né? E são moças lindas. É engraçado como a maquiagem da mídia é terrível. Você vai comprar uma loja dessa, você fica até. Eu vejo, às vezes, como eu conheço o meu Hulk, né? E o meu menininho pequenininho, tão pequenininho assim, coitadinho, anda de fralda. Ele, quando vai entrar, ele olha assim: eu vou entrar aí. Aí eu me lembro, porque a questão da humilhação, que impede a humildade, ela não é da agora, não, gente. Ela é construída no transcorrer da nossa cultura, você vê da cultura mundial. Aí nós vamos para o preconceito. De novo, isso que eu falei negro, né? Não é tô negro, puta, viado. O que você imaginar, todo mundo nordestino, pobre, não tem dinheiro, desgraçado. Então há uma reflação àquele que é diferente e uma falta de compaixão com aquele que não teve as mesmas condições, porque, na verdade, isso é instituído. Então, a gente precisa pensar que isso é antigo. Eu certamente, eu tenho, soube que eu tive uma avó africana que foi escrava, que tive um parente aí, índio, tem uma mistura legal na minha cabeça. Eu gosto disso. Mas, então, eu preciso pensar que a humilhação ela já está inserida na minha mãe, no meu pai, que levou uma volta do dono da fazenda, que a mãe adorava meu pai, mãe dona da fazenda, não, cara. E deixou, e disse assim: eu vou deixar para você, Joaquim, um dote. O que aconteceu depois que ela morreu? Os filhos, meu pai dançou. Meu pai tinha um sonho de, né, ter um terra, meu pai gostava da terra. Então, assim, então, quando você que está me ouvindo, você que é negro, você que é nordestino, você que é pobre, você que é trabalhador, você que não pode comprar um carro, você que não pode viajar, você que nunca andou de avião. Eu estou te contando uma história que é real, é a minha história. Então, quando eu entro no lugar requintado hoje, ainda hoje, com 14 anos de análise, né, com 74 anos, eu me dá e sinto aquele impacto. O demo da soberba está ali. Vê se te enxerga, neguinho. Você está entendendo? Vê se enxerga. As pessoas humilhadas vivem escondidas, se afastam. A gente se afasta de alguém que está mal trajado, de alguém que está mal cheiroso, que não pode comprar um shampoo. Eu tenho dois, três em casa, é alguém que não pode comprar um sabonete. Então, quando eu entrava, me lembro, eu estou contando, estou fazendo isso para vocês sacarem o que é humildade e humilhação. Esse é meu propósito, entendeu? Não adianta falar de humildade, se eu falar de humildade assim, com uma linguagem muito catolicista ou protestantista, né? Sem pensar
na base interna que nós temos dentro de nós, que a gente está falando desde o começo de amor e ódio, eu estou mentindo. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que alguns sectos, seguidores de qualquer religião, de qualquer hipótese social, fiquem, porra, com o olhar de zebrinha, que não vai ter totalidade da visão. Então, eu me lembro que eu entrei na loja cheirosa, imagina a loja de perfume francês, cara, maravilha, eu queria ficar dormindo ali. Aí entrei, empurrei a porta e até sininho. Eu queria comprar um perfume que eu gostava muito, estava sendo lançado. Aí entrei, e quando entrei, aí os olhares, né? Os olhares ensinando para mim, isso tem que ser. Eu estava com black, naquela época eu tinha um black. Mas estava bem arrumado, parceiro. Tava com uma camisa de linho, a minha mulher sempre me deu umas camisas de linho. Aí entrei, estava perfumado, que eu usava perfume também. Eu fiquei em pé lá, esperando umas duas ou três atendentes, uma senhora lá, umas madames e tal. Eu fiquei olhando, fiquei em pé. Olha. Ninguém me entendia. Eu falei, why, my God, eu sou invisível, nem invisible, man. Tem uma outra coisa muito importante que a humilhação faz e que aí dificulta a humildade na grande massa da população, que são invisíveis. São invisíveis. Os trabalhadores, os que ganham menos, os que não têm carro, os que se sentam nos melhores restaurantes, e que entram num shopping da Barra, por exemplo, como o caso do rapaz com a moto, que disse que a bicicleta, a moto era dele, o outro disse que ele tinha roubado, quer dizer, é um negócio assim maluco, né? É uma violência. Aí demorou, aí a moça, pois não, minha querida, eu queria um perfume, eu queria o jazz, eu usava o jazz no período. Eu disse assim, ah, o senhor tem que esperar um pouco. Eu olhei assim, do jeito que ela me falou, disse, minha querida, eu não quero mais o seu perfume. Na cara de pau. Ah, ficou me olhando, todo mundo aí. Eu também gosto de ser artista, né? Também tem o meu lado narcísico, religiano. Todo mundo ficou olhando pro negão, né? Mas por que você não quer? Mas, não, minha querida, você levou um tempão para olhar para mim. Eu vou noutra loja onde alguém me atende melhor. Saí, não comprei ali, que eu tinha outra loja mesmo. Então, assim, por que eu estou trazendo essa questão? Que deve ser muito difícil para a gente inserir essa coisa de ser humilde, né? Ser humilde, respeitar o outro, não se jactar. Quando a gente percebe que a mídia e que o nosso mundo é um mundo de humilhação, é um mundo onde o poder submete, onde você tem que estar abaixo, a pessoa de olha de cima embaixo. Isso tem dificultado a gente atingir esse pilar, esse alicerce das relações, que é a humildade, onde há respeito entre uma pessoa e outra, que é um pilar, que é um princípio da humildade. Nós todos temos direito, temos dignidade, respeito, amor, nós temos direito, todos os seres. Essa igualdade é que é a igualdade que se preceituada que a humildade vai trazer. Mas a gente perdeu isso, a gente perde isso na longura dessa cultura, onde a soberba das pessoas, e todo mundo se recusa a ser humilde. E a gente está levando o mundo para esse caminho, que um mundo de dominação, né? Um mundo de excludentes, gente excluída. E é esse ponto que eu queria começar a falar da humildade. Felipe, eu quero te escutar um pouco. Vamos lá, Felipe. O que você acha do que você ouviu? Pegando alguns ganchos aí que o Firmino trouxe, essa questão da humildade, normalmente a gente, né, por uma cultura, de você categorizar as pessoas, e isso ficar mais fácil de a gente lidar com elas, que é totalmente equivocada e ruim, porque se você não se conhece, quem dirá conhecer o outro? Então vamos começar logo assim, porque a gente tem que falar algumas verdades que às vezes doem, machucam, mas que são realidades. Então, a partir do momento que você começa a rotular os outros por uma simples facilidade de organização humana, você começa a colocar todo mundo em caixinha. Só que você não quer ficar em caixinha, mas você coloca todo mundo em caixinha. E qual que é a grande questão da humildade? A humildade é a falta de olhar para dentro, ao meu ver, tá?
Essa frase eu acabei de trazer aqui, acabei de ter esse insight. Ouvindo aqui, compartilho com vocês. Por quê? Como que a humildade é colocada na nossa sociedade? De forma, como o Firmino trouxe, uma inferioridade, né? Uma submissão, algo que é miserável, passivo, né? É algo sempre pequeno, medíocre, obscuro. Normalmente está muito ligado à falta de recurso, à escassez, a pouca coisa. Só que eu te pergunto, quando a pessoa é muito arrogante, automaticamente ela também tem escassez, mas ela não é humilde. Então, como que a gente pode associar uma palavra que ela não engloba quando a pessoa tem um excesso? Então, não tem nada a ver com falta nem com excesso. Quando a pessoa ela é arrogante, ela tem falta de conhecimento do que tem dentro dela. E por isso ela acaba sendo arrogante, porque ela não faz contato com as sombras dela. A partir do momento que eu começo a melhorar a minha comunicação intrapessoal, que vem de dentro, eu comigo mesmo, eu automaticamente, e a gente vai falar sobre amor na próxima roda, a gente começa a entender o nosso amor próprio. E aí o amor próprio também é confundido muitas vezes com egoísmo. Não tem nada a ver com egoísmo. Mas as pessoas usam de forma egoísta essa expressão. Ah, eu tenho amor próprio, por isso que eu não estou nem aí para ninguém, por isso que eu passo assim em cima, e isso aí também está equivocado. E aí o que que acontece? A pessoa, quando ela começa a silenciar o diálogo interno da mente dela, a acalmar, a se tratar com mais amor, a se acolher, a entender que ela não tem que colocar ninguém numa caixinha, porque senão alguém vai colocar ela numa caixinha. Então, se você julga, alguém vai te julgar. E entender que esses comportamentos são tóxicos para você e para o outro, você começa a ter uma relação aí interpessoal com outras pessoas melhor. Você começa a se comportar de uma maneira saudável. Aonde essa humildade de você, antes de mais nada, reconhecer os seus pontos de melhoria, você consiga trabalhar isso, desenvolver isso, né? Seja buscando seu autoconhecimento, sua inteligência emocional, sua espiritualidade, olhando para dentro, e aí você começa a abrir novas perspectivas. E aí você está mais apto a compreender melhor outros pontos de vista e menos propenso a entrar em conflitos que acabam sendo desnecessários por uma questão, às vezes, de opinião, de você não se comunicar bem. Então, olha como que a comunicação ela é muito importante. A comunicação de uma forma geral, né? A interna e a externa. E aí tem um outro ponto. Ah, Felipe, mas isso aí é balela, isso aí não é o mundo real. Não é o mundo real porque as pessoas não querem fazer isso. Mas a partir do momento que você busca autoconhecimento, que você pelo menos entende o que que o seu superego está fazendo com você mesmo, e aí aonde que tem um perigo, né? Onde as pessoas falam assim, ah, o ego é inimigo, o ego é amigo, o que que o ego é? O ego é seu amigo, mas você tem que saber usar ele. Senão, você vai ter um conflito forte através do seu superego aí, por exemplo, se você teve uma educação muito exigente. E aí, eu queria trazer esse ponto que quando você estava falando, Vini, que eu lembrei aqui, Aham. que é muito importante, que tem criações que as pessoas falam assim, ó, não tem que pedir desculpa não, não pede desculpa não. Só pede desculpa para o seu pai ou para sua mãe, mas para os outros não pede desculpa não, senão você vai se rebaixar, né? Não, você está se rebaixando. Uhum. Porque a pessoa já se coloca como inferior, talvez por uma condição que ela tem, ou talvez porque ela aceitou aquele rótulo, e ela está se identificando com aquilo, e aí ela fala isso para, entre aspas, proteger o filho, e daqui a pouco ela está criando um filho arrogante, que ele não sabe. E aí qual que é um dos grandes medos do ser humano ou da falta de habilidade? Lidar com a culpa.
E aí a gente entra numa sociedade que você sempre tem que estar certo. Tem que estar certo, tem que estar certo, tem que estar certo, você não pode errar, você não pode errar, você não pode errar. Isso tudo é criação, tá, pessoal? A forma que você foi criado, às vezes, vai te colocar nesse lugar de forma inconsciente e você vai acabar tendo esse comportamento. Até que você tenha o seu autoconhecimento, você comece a se observar e olhar esses aspectos. E aí você vai entender, poxa, isso aqui é da criação, isso aqui foi de um trabalho que eu tive, isso aqui é do ambiente que eu estou frequentando, que não é legal, deixa eu tirar isso, deixa eu me ajustar, deixa eu me regular. E aí, quando você tem uma criação, por exemplo, às vezes não tão rigorosa, mas uma coisa, não, deixa também, você acaba ficando essa pessoa, o bonzinho que a gente falava, acho que na outra roda, Uhum. submisso, e as pessoas começam, você não tem um posicionamento, você tudo deixa todo mundo passar por cima de você. Não, ele é muito humilde, ele é assim meio. E a pessoa também te coloca num lugar de inferioridade. Então você tem que Essa é entender. ótima, Felipe. Gostei dessa, hein? Ele é assim mesmo. Parece, né? Lembra aquela síndrome da Gabriela, né? Mas você mexeu na criança aí, criança me interessa, né? Porque eu lido muito com a minha criança interior e quero que vocês pensem na criança interior de vocês, né? Uma coisa muito interessante, a Rapidinho, ô psicanálise, que Firmino, é. só um Tá, minutinho. Só para diga, passar para diga. o pessoal, para quem não tem muito conhecimento, criança interior ou ferida, né, da criança, quando a Uhum. gente é pequeno, a gente passa por alguns momentos, algumas situações na nossa vida que causam traumas, bloqueios, crenças limitantes, que fazem com que, quando você seja adulto, você tenha um comportamento que não é muito favorável a uma construção saudável para a sociedade. Se todo mundo entende dessa forma, aí eu acho que agora fica mais fácil, né, Felipe? Mas eu vou acrescentar, Felipe. Você está Não, pode mexendo acrescentar. quem conhece criança. Eu conheço. Não estou falando de criança. Eu quero justamente essa que você trouxe ideia interessante, o que você estava falando antes, por isso que eu tomei a palavra, de uma família, de uma célula familiar, né? De pai e mãe muito severos, né? E, de certo modo, escravos também, né? Humilhados também por digamos assim, um contorno cultural anterior, né? Ser humilde, como você disse, não peça desculpa nunca. Aliás, é uma coisa que está em voga, em moda, né? CEO, quanto mais arrogante, mais sucesso. Que é uma mentira, né? Vai levar um tombo a qualquer momento. Demora um pouco, às vezes é rápido. Mas, assim, o que eu estou falando da criança interior também tem isso. Mas é uma criança anterior que a gente esmaga com a cultura ou com a nocividade da entrada nesse planeta. A criança tem uma coisa muito interessante: a criança brinca, a criança sorri, a criança, a criança não tem medo de alguém queimado. Eu me lembro de uma situação de paciente queimado que a criança passa a mão no rosto, a gente fica assim. Opa. A criança não tem. Então, essa criança interior que é, de certo modo, maculada, né? Ela é quase que destruída pela nossa cultura, e aí que ensina ela, porque ela já traz. Se a criança ela vem com esses dispositivos internos, né? Tanto o amor e ódio, quanto o instinto de vida e de morte. Mas se o ambiente facilita para que ela possa fazer uma escolha de uma vida mais feliz, que todo mundo devia fazer, mas é difícil, não é tão fácil, né? Por isso nós estamos aqui. Então, assim, a sua criança interior que eu estou me falando, que o Felipe fez uma intervenção correta, está lá também, essa criança É tem a isso. criança Está ferida, lá. né? É quando essa criança é É, ferida de alguma é, forma. é. Mas eu falo de uma criança inteira, entendeu? Uma gestalt inteira de uma criança, onde ela é dividida, né? Dividida entre amor e ódio. Uma criança ferida, magoada, você pode escolher que criança você vai buscar, entendeu? Às vezes você não pode escolher. E aí você vai ter que pedir ajuda, você vai ter que buscar ajuda de alguém que possa ajudar. Não, um terapeuta, alguém que possa realmente ajudar a E, Firmino, só acessar. pegando esse ponto que o Firmino está trazendo é muito importante. Por quê? Para você chegar a ligar para um psicólogo, um terapeuta, você tem que ser humilde. Humilde no Exatamente, sentido do Felipe. reconhecimento que você precisa de ajuda, porque a gente às vezes não Exatamente. quer pedir O ajuda. soberbo, exatamente. O soberbo não teria isso.
Esse já é um traço importante para a melhoria da própria sociedade, do mundo, que é você ser humilde e dizer que você precisa de alguém. E não é Nós porque você nos vai pedir ajuda precisamos. que o outro é melhor que você ou é superior. Ele só tem conhecimento que vai te ajudar a melhorar. E só isso. É, Não tem nada além né? disso, é só Ele o é âncora, conhecimento. porque assim é engraçado isso, porque se vocês notarem, eu acho que eu falava isso na última, uma dessas, a gente falou sobre isso. Eu até chamei, né? Os primeiros mentores de qualquer ser são pai e mãe, ou quem vale. Meu mentor, que digo, meu pai mesmo, senta aqui, menino, faz assim, fecha a perna, olha, não grita, não sei o que, espera. Então, esses mentores são importantíssimos. Mas eu queria voltar a um ponto muito interessante que eu possa ajudar a vocês, que a gente tem deixado de lado, até porque o novo momento, né, essa pressa de ter coisas, essa pressa de ter aquisições, né, que, de certo modo, ela dissimula a soberba, né, e empurra a humildade para lá. Como disse Felipe, a humildade fica coisa só de humilhado. E a gente precisa, nós estamos aqui, a nossa presença aqui hoje é para deixar bem claro que humilhado é humilhado, humildade é humildade. Então, o que acontece? O Freud descobriu uma coisa que já é do ser humano, mas é preciso que alguém, né? O Edison descobriu lá a lâmpada, acendeu essa lâmpada que eu acendi agora. É importante. O Freud descobriu essa lâmpada chamada, né, inconsciente e descobriu na relação com os pacientes, né, uma coisa chamada transferência. Anotem isso, que isso é importante para qualquer ser que está respirando nesse planeta. Transferência. Quando o Freud coloca, né, esse conceito de transferência, ele nota assim: o Felipe é importante para mim, é muito importante. O Felipe tem me obrigado a pensar e até reler os textos que eu já li. Então, o Felipe, ele acaba sendo, de certo modo, nesse momento da minha relação, um objeto, né, um objeto no sentido psicológico, um lugar onde eu alguém com quem eu possa, então, transferir a minha necessidade de conhecimento, a minha necessidade de envolvimento com as pessoas. O Freud descobriu, então, que todas as relações estão respaldadas na transferência, o que coloca, então, convida a gente para a humildade e desafia a soberba, né? Porque você vai ver, então, que uma busca para destrutividade, né? E a outra para positividade, para uma vida de conviver, de tranquilidade com as outras pessoas. Então, assim, a transferência ela é fundamental para a vida humana e é mais uma coisa que o Freud descobriu tendo um consultório para quem critica, né, alguns coaches apressados, alguns neurocientistas mais assoberbados no seu conhecimento, pensar um pouco isso. Não há como para ninguém nesse planeta que possa descuidar da transferência das relações. O que acontece? As primeiras relações, quando eu vou, né, ter a minha mãe e meu pai, eu começo, como já contamos, eu começo a transferir esse amor, esse ódio para a mamãe. Então, a mamãe voltou. Mamãe fazia uma coisa que eu já contei para vocês, que eu adoro. Sabe que eu adoro arroz com feijão, porque eu lembro da minha mãe misturando e soprando para mim. Gente, essa criança, Felipe, que eu estou te falando, tem esse lado, sim, que você falou, mas tem essas lembranças, é nessa que eu quero que vocês pensem. Porque é muito fácil, entendeu? Pensar no mal, é muito fácil. Até por essa questão do ego, o ego não suporta muito frustração. Porra, deu errado. Naquele dia que o macaco deu bom dia, você fez aquilo. Você me traiu. Você me deixou esperando. Porra, o governo não dá aumento. A gente fica, né? Ah, vamos ver a televisão. Corre para cima da Aí ativa o rancor, né? A pessoa fica rancorosa. Ela está Exatamente. fazendo essa Exatamente. ponte. O que que você fez? O que você deixou de Exatamente, fazer? E Felipe. nem olha para si, o que que ela também É, deixa. né? Não, que nada. Tem gente que não escuta passarinho. Você sabe que eu tenho uma coisa maluca, meu filho se diverte comigo aqui onde eu moro, é muito legal, que tem passarinho para todo lado. Às vezes eu fico parado olhando o passarinho cantando nos postes. Vocês já ouviram um passarinho cantar, gente, para você de graça? E tem gente que prende, né? Eu detesto. O passarinho tem que ficar solto. A alma humana é para ficar solto. Então, o que acontece? A transferência ela é muito importante para vocês começarem a pensar a humildade e a humilhação.
a distinção disso. O soberbo, nós já falamos dessa, nós estamos fazendo o contraponto agora, né? Eu e o Felipe decidimos fazer, a gente vai fazer todas, bom, né, Felipe? Os talentos das pessoas, né? As virtudes. Vamos falar das virtudes. Nós somos virtudes e defeitos, né? Então, assim, é pensar, por exemplo, você como eu entrei nessa loja, né? De vez em quando eu entro. Tem dia que nós não estamos todo dia. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, nem todo dia você está bem, né? Porque dentro de você nós somos como eu diria para vocês, nós somos como eu diria isso, assim, uma têmpera. Metamorfose ambulante. Exatamente. É boa essa é muito boa. É mais ou menos isso. É exatamente isso. Foi muito bem traduzido, né? Pelo nosso querido, que agora eu esqueci o nome dele. Como é o nome dele, do cantor? Eu gosto muito Acho que dele. foi o Cazuza que falou isso, né? Não, Cazuza não, isso é anterior, cara. Isso é anterior. Esqueci agora o nome. Mas assim, o que que acontece? A É gente da está Raul sempre. Seixas. Raul Seixas, esse Raul É. Seixas e o Paulo, eu agora esqueci o nome também, que é um mago aí. Então, no seguinte, que era parceiro dele. Então, o que que acontece? Nós estamos em evolução o tempo todo. Esse contato, quer dizer, se vocês olhassem, existe uma net de relacionamento em torno de nós. Então, eu agora estou ligadão em cada um de vocês. Tem gente que está debaixo da coberta, gente que está tentando ouvir no trabalho, gente que está no carro, tem gente em algum lugar nesse momento tentando escutar, está tentando entrar, não consegue. Nós estamos conectados por uma energia cósmica, uma energia espiritual, uma energia psíquica, porque nós nos atraímos uns aos outros, nós não vivemos a fome e amor, ninguém escapa, né? Então, assim, a transferência é muito importante para se entender isso. Quando você percebe no seu trabalho, na relação com seu marido, com seu namorado, com seu filho, com o professor, com o cara da esquina, qualquer pessoa, com o porteiro do seu prédio, com seus amigos. Eu quero que vocês pensem nisso. Há um jogo de transferência das relações. E daí a importância do contato com o outro. O outro é muito importante. A humildade vai se instaurar aí como uma grande protetora. Por isso que eu falei portão difícil de abrir, porque o ego diz, não, eu não preciso de ninguém. Eu só me dou bem. Só. Não preciso do Felipe, não. Pô, eu me viro, eu me dou bem. Não preciso de vocês, não. Não preciso da minha mãe. Minha mãe me deu. Eu não pedi para vir no mundo. Muita gente diz isso, né? Isso é um pecado capital, pior do que todos os pecados, porque, pô, o cara nessa hora não foca na possibilidade de estar vivo, o que a gente falava na última, né, Felipe? Está vivo, eu tenho uma chance, uma esperança, uma oportunidade. Então, assim, a transferência ela é muito importante para notar esse relacionamento com outra pessoa. Então, se você se sente em algum momento, nota numa relação, e você vai ver isso, que a gente vive num planeta, e principalmente num país onde a humilhação é, a cada dia, ela é propagandeada, onde alguém está acima de você, né? Alguém manda mais, o Firmino sabe mais, o Felipe sabe mais, sei nada, entendeu? Eu estou aprendendo, não sei mais, sei coisas que você não sabe, você sabe coisas que eu não sei. É essa troca, é essa proximidade que a gente precisa pensar através da transferência. Quando alguém te trata mal e te joga numa posição de zebrinha, eu apelidei, porque pensando no mundo animal, que na verdade você é humilhado, na Ó, verdade acho que ele. a gente vai fazer uma zebrinha como símbolo da hora das conversas de pelúcia. Vou comprar uma zebrinha para ser o símbolo que é bom. Zebrinha e um É, pode ser, leão. pode ser, pode ser. Não seja zebrinha, mas não O seja. Hulk, o Hulkzinho, o boneco Hulk. Se fosse o podcast, ia ter isso lá atrás. A zebrinha, o Hulk. Ah, legal, podia fazer isso, o Hulk O protetor da cenário zebrinha. aí, ó. Olha o Porque o que, que eu arquiteto quero? pensando. Eu quero chamar a atenção de vocês, você é mais simples. Você que acha que o outro é melhor que você não tem um carro, você não pode assistir um filme, você não pode viajar. Sabe, tem muito tempo que eu não viajo. Por isso que eu vim morar na região dos lagos. Eu me sinto viajando, porque todo mundo atravessa a ponte. Porra, então em todo lugar. Eu pensava isso, dizer minha inteligência emocional. Né? Então, assim, quero que você pense nisso. Se uma pessoa te olha e diz,
de cima assim para baixo. Não se coloque no chão. Não se coloque. Comece a rever, então, que é uma questão de poder, é uma questão da pessoa estabelecer um poder, e aí a gente vai por esse ponto que a gente está falando, eu estou deixando a criança interior, que a sua criança interior ela está subdividida, né? Então, uma parte que você é desvalorizada, você tem experiências ruins, mas tem experiências muito boas. Eu recomendo que você lembre das boas. Você sabe quando eu lembro da mamãe me dando arroz com feijão soprado, gente, eu me sinto, porra, um príncipe, eu era o príncipe da minha família. Eu sou o mais velho, né? O primogênito, eu seria o herdeiro. Herdei deles as coisas boas que me deram. Então, assim, quero que você pense, entenda o seguinte: o que acontece? Nessa relação do início que a gente está falando, que tem o amor e o ódio dentro da pessoa, então vai se construir o que nós chamamos de narcisismo. Já fizemos sobre narcisismo, né, Felipe? Vamos fazer de novo, agora dessa, né? Lá no começo a gente fez isso. Fizemos, É, verdade. Pode vamos voltar esse repetir. tema. É. Então a gente vai perceber narcisismo teria que ser esse amor de si. No começo da vida lá do bebê, ele precisa alocar um pouco de amor em si, né, para que ele se fortaleça. Daí a importância, que o Felipe já tocou nisso hoje, do amor próprio, né? Eu já contei para vocês que eu adoro passar ali naquele novo, ali, nesse novo rio ali, né, aquele novo viaduto que vai chegar lá no Santos Dumont, que tem lá o sonho do amor próprio. Eu acho tão lindo. Quero mandar um abraço para quem criou a frase, que eu não sei quem é, que não tá anônimo, né? Não sei se é o cara que fez lá a pintura, né, o grafite. Mas eu acho lindo porque sonhem com seu amor próprio. Não admita que ninguém destrua o seu amor próprio. Ser humilde não é ser pobre. Você quer saber de uma coisa? Eu tive a grata experiência de ser filho, eu digo mesmo, eles estão aqui na minha frente, estou com o retrato dos dois na minha frente, meu pai e minha mãe, Maria e Joaquim, vocês todos já conhecem, né? Minha mãe era lavadeira exímia, passadeira de roupa exímia. Meu pai ia, às vezes, que agora meu pai estaria na moda, ele ia trabalhar com calça remendada, mas branquinha como a neve. Então, eu aprendi com meu pai que ser humilde não é ser pobre ou humilhado. Eu aprendi com ele, entendeu? Que era um vaqueiro, né? O cara que pegava touro na mão, então já tinha dentro dele já mais uma força do Hulk para o bem. Então, assim, eu quero que vocês pensem nisso. Que essa pessoa que olha para você dessa maneira, e quando você aceita isso, aceita que é humilde, né? Quando eu te falei que eu entrei na loja, fiquei assim meio, entro, mas não entro, né? Eu vou entrar nesse restaurante. Meu Deus, vou beijar essa mulher tão. Vou paquerar esse cara que é um gatão. Quer dizer, começar a sacar que isso está lá na estrutura e são, digamos assim, lembranças, porque o Freud vai, quando ele vai falar da transferência, ele fala o seguinte, por isso que a gente falou da criança interior, né, Felipe? Ela está sempre aqui. Nós somos as nossas lembranças, passado e presente, estão juntos, abraçados, e o futuro está aqui, nesse momento. Eu posso escolher o futuro que eu quero. Ou abro mão dele e continuo preso no passado, mergulhado para depressão, nessa raiva, nesse ódio, o mundo é uma merda, vamos matar todo mundo, vai andar armado, vão dar tiro em todo mundo, acabar com os pobres, com as putas, com os gays, essa raiva que a gente tem. Então é preciso sacar que dentro de você há esse movimento, né, que é de um narcisismo doentio, patológico, onde você escolhe duas medidas. Ou você vira violento, você dando porrada em todo mundo, briga, xinga, ou você vira aquela zebrinha que se oferece para os dentes do leão ou da leoa, que é a primeira que caça. Quero que você pense sobre isso. Mas eu, Entenda o seguinte: você não é totalmente responsável por isso. Há um movimento interno seu, sim, que faz, né, dá uma de X9 com você, te entrega, né? Calabar, o traidor do seu compositor, do teu castelo de si mesmo, do teu mental, da tua vida. Mas há em torno de você, né, vários canhões de raiva, despejando transferências negativas sobre você. Olha a roupa dele, olha como é que. Ele não estudou, e não tem que comer. Aquelas pessoas que a gente vê, às vezes, no supermercado, né, que tem que devolver algum alimento. Eu, quando vejo, se eu estou perto, eu faço questão de ajudar.
Não estou me mostrando, não. É porque é assim que eu acho que a gente deve fazer quando pode. Não posso, né? Porque é muito ruim. A humilhação, ela é nociva, ela é tão violenta e ela impede uma tentativa da soberba projetada através da transferência das relações das pessoas que não querem sacar o que o Felipe está dizendo, né? A sujeira interior delas. Elas estão sujas. Então, elas estão num processo que a gente falava lá no início do bebê, elas continuam, sim, com essa criança que o Felipe chamou a atenção. Elas jogam tudo para fora. É você que não presta, é o negro, é esse é o cara, é o empregado, né? É o que varre. Cara, uma pessoa que varre a minha sala, ela deve ser respeitada, porque ela facilita que eu tenha uma sala limpa. Eu amo as faxineiras, tá? Sempre amei. E acho que estão me ouvindo, alguns podem estar me ouvindo, que me conhecem, sabe disso. E aprendi com elas, quando vou fazer uma limpeza na minha casa, aprendi com elas. Então, é essa coisa que a humildade vai trazer, onde a gente se respeita mutuamente, onde ninguém é melhor ou pior que ninguém. Nós temos nossos recursos e a pessoa tem os recursos dela. E a gente precisa, e a gente perdeu isso por arrogância, né? Que é um elemento, a arma da soberba, né? A Arrogância arrogância. também é uma sociedade que tem muita competição, né? Que você tem que estar em primeiro, que se você não estiver lá, você não é o melhor. Tem isso também, né? Exatamente, Vai criando, Felipe. e isso vai sendo criado devagarinho, através de filme, etc, etc. Porque o ego quer estar nesse Exatamente. lugar. Isso, Big Brother, à vontade. Eles distraem você, você fica rindo da tua miséria. Porque aquela coisa que o Big Brother traz, ela está dentro de você. Mas coloca, você vai ser coroado, vai ganhar um prêmio, vai ganhar um carro, né? Porra, que carro, gente? O carro resolve realmente a tua felicidade interior? O carro faz seu filho ficar mais feliz? Você gozar mais com teu parceiro? Me diga, pensa a respeito disso. Você tem uma relação maior com o cosmos, com a natureza? Então, eles locam isso, né? E a gente é responsável. O que eu quero chamar a atenção, o que acontece? Não é uma distinção entre soberbo e humilhado. Um alimenta o outro. Né? E, gente, o que vai salvar a gente? É começar a tomar consciência disso. Não admitir que alguém te humilhe. Principalmente você. Não se sinta humilhado. E buscar a humildade é uma coisa muito interessante, né? Para quem é cristão, né? Eu sou cristão, eu já falei, sou cristão budista, cósmico, eu adoro Jesus, né? Jesus é meu mestre, sempre será. E estou falando de religião, não, estou falando de um ser fantástico que eu amo. Porque se você, vamos pensar bem, se um ser como ele, né, vem ao planeta e ele podia ter derrubado Roma, você sabia? Ah, ele podia ter feito um movimento. Ah, por que que não? Todos estavam com ele, inclusive os soldados romanos. E ele foi humilde. Ele quis ensinar para a gente como é que a humildade vence a soberba. De tal maneira que o nome dele é cantado. Vai para 3 mil anos daqui a pouco, né, Felipe? E orienta todo o pensamento humano, até para aqueles que querem fazer maldade com os outros, que se utilizam dos ensinamentos que ele trouxe para o seu bel prazer. Aí é que eu coloco uma questão para os religiosos, para os, né, os padres, papas e cientistas, pensar que nenhum de nós escapa. Por isso que detestam o Flávio, né? E detestam a espiritualidade. Não, vamos morrer, vamos ficar no cantinho esperando Jesus voltar. Ele precisa voltar dentro de você. Você precisa ser igual a ele, igual a Jesus, igual a Buda. Você precisa ter isso. É dentro de você. Quando você começa a ter essa questão de ter humildade, e humildade não ser humilhado. Na verdade, quando fizeram, e eu pensava isso, eu fiquei danado, porra. Eu olhava assim, eu levei um tempo para fazer meu científico, que não tinha R$ 15 para pagar a danada da inscrição. Você sabe o que é isso? Eu senti na pele, mas foi bom. Hoje eu entendo. Tem muita gente que quer fazer a universidade, gente que quer estudar e não pode, né? Não tem vaga. Tem gente que critica a questão das cotas para os negros, mas tem que ser assim, porque esse planeta é ruim. Se você puder levar um copo d'água bem que ser ótimo. Dizendo, ah, mas ele devia ter uma caixa d'água, mas ele não tem, então leva um copo.
É preciso fazer alguma coisa, a gente não pode ficar aceitando. E a humildade vai apontar para isso, apontar para a gente. Ela é um laço fundamental para a relação com o outro, com a sociedade. Ela, inclusive, a humildade tem um poder, mas um poder muito grande de trazer tranquilidade às relações. Quando você tem humildade, o que acontece? Quando você começa a estar falando de humildade, não de humilhação, gente. Quando você tem humildade, você lida melhor com os entreveros da vida, com as frustrações, você segura. Por exemplo, se eu passei, né? Eu sou grato mesmo pela minha vida que eu tive, sou mesmo, se eu não passo isso. E a gente tem que ter um cuidado também com o falso humilde, né? Outra coisa que o soberbo tem. Aliás, a sociedade, né, a mídia tem muita gente aí, né, que é humilde, mas, porra, se entrar o negro e sentar perto da mesa dele, ele sai. Se um mendigo estiver perto, ele se afasta. Se alguém estiver pedindo alguma ajuda, ele sai. Quando ninguém está vendo, ele não é tão humilde, né? Porque é um recurso também do psicopata, do narcisista negativo, de se pautar como humilde, mas, na verdade, quero que ele se exploda. Eu me lembro do personagem do Chico Anísio, né, que era um cara rico, que detestava pobre, detesta um pobre. Então tem muita gente assim. Mas tem gente muito boa. E a gente precisa ter um cuidado para a gente não comprar essas figuras e essa modelagem, né, Felipe? Voltando ao discurso, né, da PNL, né? Essa modelagem é muito forte, ela é divulgada, como você falou agora, no cinema, na televisão, toda hora você está vendo essa modelagem. As propagandas são todas assim, todo mundo veste roupas maravilhosas. Porra, e você, às vezes, você não pode, você tem que comprar na C&A, às vezes nem pode. Tem que comprar num outro lugar qualquer, e você pode se sentir lindo com a tua roupa. Você comprou com o teu dinheiro, não deve nada a ninguém. E deve também se propor dentro da tua empresa, da tua escola, os professores. Eu amo e sinto compaixão pelos professores, principalmente nesse país. Tá? São professores que ganham mal trabalho. Eu tive um amigo meu que trabalhava até meia-noite. É um puta professor, né? Mas, pô, o cara acabou, morreu, né? Era o dono do colégio aqui, morreu de tanto trabalhar. Para ganhar, para ter uma vida razoável. E o professor, às vezes, vai trabalhar, coitado. E alguns colégios que existem, os colégios mais ricos, pagam tão pouco os professores, e os professores vão lidar com as nossas crianças, que, de certo modo, vão estar emparedadas. Por isso que o Felipe falou, nessa organização de viva a soberba, lonjura da humildade. Humilhe. Você deve bater metas, você deve ser melhor que os outros. Você é melhor, não peça desculpa, não agradeça quando alguém te dá um lugar. Você tem que manter uma posição altiva, uma altivez arrogante, porque é assim que você terá sucesso na vida. E nós temos um sucesso ótimo, né? Nós estamos tendo um sucesso ótimo nesse planeta, né? E o planeta está respondendo. Detalhe, né? Detalhe que nós sabemos hoje, né? Os que pensam, os que sentem, o planeta está reagindo. A Terra é viva, ela tem pele e ela reage, vai reagir mais. Enchentes, tudo que a gente está fazendo contra ela é contra nós. E, de certo modo, quando a gente ensina nossas crianças a ser arrogantes e soberbas, a gente está produzindo quase que um fim de mundo. Não é para o fim que nós amamos. Nós estamos aqui, nós fazemos a resistência. Quero que vocês façam a resistência. Ser humilde é muito importante, é um tesouro, mas sem ser humilhado. Não confunda humilhação com humildade. E ande por aí de cabeça erguida. Não permita que seu patrão, sua patroa, seu marido, seu namorado te humilhe. Não aceite. E há direitos. E a gente vem construindo isso quando a gente fez empréstimo, né, lá da caverna. E que vem, a nossa caverna agora é o Supremo Tribunal Federal, ou não, ou o Sinédrio lá do Congresso Nacional. Então a gente precisa demandar, essas pessoas vão pedir votos agora esse ano, demanda, discute, não se afaste dos encontros, leve a sua opinião, que na verdade o humilhado, quando se coloca humilde igual humilhado, ele está sem voz, nem visível, né? Teve uma experiência que os alunos da USP fazem, achei ótimo isso, né? E que eles colocam os alunos de psicologia para fazer trabalhos simples assim, atendente no supermercado, entendeu? Arrumar aquelas gôndolas. Vê as pessoas que estão arrumando gôndola, né? No supermercado, você é um porteiro de escola. E uma das situações, uma das alunas,
que estava arrumando lá a gôndola, ela disse que chegou uma senhora e ela estava arrumando a gôndola. E a gente vê isso, vocês vão ver isso, é comum, a gente faz isso. Se vocês não tiverem cuidado, porque a soberba está dentro de mim e de vocês. A humildade, a gente, quando estiver considerando ela como humilhação, a gente não vai conseguir ter a força da humildade que Jesus ensinou, Buda ensinou, Gandhi ensinou. Então você precisa ter isso. Então a moça chegou para pegar um troço. Isso acontece às vezes com a gente, né? Aconteceu outro dia comigo. Então a pessoa está lá mexendo na gôndola e a moça não pediu licença, não. A moça não mexeu. Ela esticou a mão. Isso a moça, a aluna, né? Pegar, quase bateu no rosto. Aí viu outra coisa, meteu outra mão. A moça olhou assim para ela e disse assim: "Ô, senhora, eu posso sair para a senhora pegar as coisas." Ela fez, pegou lá o que ela queria e foi embora. Nem olhou para a moça. Cuidado para vocês não estarem fazendo mesmo, e eu mesmo preciso me cuidar. Por isso que eu vou para aquela coisa que Jesus dizia, né? Orar e vigiar, e vigiar. Ele repetiu vigiar, que precisa vigiar. Porque esses inimigos internos e os amigos internos estão sempre dentro da gente. Né? Tanto né, o para o bem e o para o mal. Não, eu sou melhor. Ele está lavando ali, está pegando essa coisa. Esse faxineiro, ou esse negro, ou esse. Gente que entra no ônibus, não dá um bom dia ao motorista. Eu tenho observado aqui em Maricá agora não se paga mais ônibus. Né? Então, é um tremendo laboratório para eu observar. Né? Eu fico olhando. Já é de graça, eu devia de graça. Claro que a gente pensar bem, vamos dizer até que eu sou né, comunista, não sei o quê, quando a gente pensa assim, o momento em que a gente tiver um mundo onde não precisa ser governado por alguém, né? Ser mandado por alguém, onde que a gente tenha noção e consciência do que a gente precisa fazer, né? Eu aqui falo com meu filho, porra, cara, olha, eu vou cozinhar, tá eu e ele só agora, que a Graça foi embora, né? Pô, Deus me pregou essa peça, então, até arrumar outra, eu tô de olho aí, mas tá difícil, igual a Graça, levantei muito um sarrafo, é complicado, né? O pulo agora tem que ser foda. Mas assim, não preciso mandar lavar louça, percebe? Então a gente vai chegar, eu espero, eu sonho, esse é um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho em que a gente vai ter um dia em que as pessoas vão começar a notar que elas têm coisas a fazer, coisas a dar, coisas a compartilhar, e a gente não vai precisar mais de governos. A gente delega a inspiração atual do planeta, e lembro disso, delegar alguém, né, um deputado para me representar, um senador, que eu nem sei a quantas ondas, nunca vi, não o conheço, não vou levantar a história. E nós temos dito aqui que a história é o homem. A nossa história somos nós. Então, para a gente que vai votar agora, pensar na humildade, esse cara que se escolheu, não porque ele está uma cesta base, ele vai arrumar um emprego para o teu filho, pô, que legal, olha que beleza. Quando o emprego devia ser direito de todos, entendeu? E tem que ser passado por um concurso, não porque o cara me indicou, não porque alguém precisa passar por esse concurso. Então, o que acontece? Observem isso, escute o seu pastor. Atenção, pastores sinceros e sérios, que eu amo, tenho vários amigos pastores. Pense nisso, divulgue isso. Olha, eu e Felipe estamos aqui à disposição. Conversar tranquilamente em qualquer espaço. A gente não tem preconceito em qualquer espaço. Se a gente puder ajudar, como a gente está fazendo aqui agora, é assim que a gente pensa. Então, assim, eu sonho que a gente possa conseguir um momento que a gente não precise de governos, em que nós sejamos, então, um grupo, né? Um conselho né? da humanidade que vai poder, no governo, seja partilhado. Que é uma coisa muito interessante, a força da conversa. O Felipe já chamou a atenção disso aí, né? A conversa. Conversem, gente. Não fique isolado. Agora, um momento que você precisa ficar isolado. Olha que coisa interessante. Tem um momento que você vai precisar isolado. Quando você começa a experimentar a humildade, você também dá um tempo para você. É preciso silenciar um pouco a mente. É preciso você ficar um pouco só. Às vezes a gente quer né, ficar abraçado com a nossa mulher ou vice-versa, e ela quer um pouco de sossego, ou ele quer um pouco de sossego.
devemos respeitar que nós precisamos refazer a nossa energia. Isso vale para o trabalho. Você pensa que o horário do almoço foi inventado assim, aleatoriamente só por cansaço? Claro que cansaço também, porque a escravização é muito interessante para o soberbo, né? Que quer levar tudo à vantagem, que ele consegue tudo dominando o outro. Mas, na verdade, o fato de um corpo, né, se exaurir de esforço faz com que a gente descubra também uma coisa de humanidade, que a pessoa precisa de um espaço para descansar. Então, também, gente, eu já tenho recomendado, pratiquem a meditação. Dê um tempo para você ficar só. Isso é um dia para passear só, ficar um pouco sozinho, conversar com flores, com pássaro, árvore, ficar um pouco só, que isso reanima e você volta, e você vai voltar para os braços que você ama. A gente não vive sem amor. A gente não vive sem amor do filho, da mulher, do gato, do cachorrinho, entendeu? Desse amor pelas pessoas que a gente vê na televisão. Microfone, Firmino, ajeita aí, por favor. A gente já está quase chegando no final, ajeita o Então, microfone. então, Felipe, eu acho que já passei a minha mensagem e deixo um pouco para você. Vai lá. Não, só para complementar o que o Firmino trouxe aí, uma das qualidades da humildade é a gente começar a reconhecer o valor dos outros. A humildade ela vai fazer com que você consiga atribuir e contribuir mais, né? Então, quando a gente cria esse ambiente positivo, colaborativo, onde cada pessoa é valorizada, isso muda até a, a posição que as pessoas sentam numa mesa, por exemplo, né? Não existe mais uma Perfect. hierarquia vertical, está todo mundo numa hierarquia horizontal. Ah, mas aí não, isso não significa que não tem um líder, isso não significa que não vai ter posições e funções, mas o tratamento é feito de uma maneira mais humana. Então Isonâmica, né, Felipe? Esse é o termo. a É gente isso tem aí. uma posição em relação ao outro, porque, como o Firmino trouxe, eu vou ser o primeiro em alguma coisa, mas eu vou ser o último em outra. Então não adianta. Ah, eu sou o melhor na. Tá bom, então que você seja o melhor nisso, mas que você ajude outras pessoas a serem tão bom quanto você, ou vice-versa. E aí, essa questão de a gente se sentir inferior ou superior está dentro de cada um de nós. Às vezes eu me sinto inferior, aí eu falo, ah, eu sou inferior. Aí eu entro em contato comigo, penso o que está acontecendo, porque às vezes pode ser uma autoestima baixa, às vezes pode ser um resultado ruim que te levou nesse lugar. Por isso que é importante você buscar o seu autoconhecimento, entender as suas emoções, porque você consegue, às vezes, derrapar para esse lugar, mas voltar para o seu eixo. E aí você, por você entender o que está acontecendo dentro de você, você consegue voltar. E uma das outras características muito importantes da humildade é a gente buscar a melhoria contínua. Então, a pessoa que é humilde, ela está sempre aprendendo. Observa que o Firmino falou, eu não sei nada ainda. Eu normalmente falo isso também. Quem falou isso não foi nem eu, nem o Firmino, foi Sócrates. Lá atrás, 300 anos de Sei que Cristo, nada sei, só sei o que nada grande sei. mestre. Grande Então, a mestre. partir do momento que a gente começa a entender isso, e não é porque você tem muito conhecimento, ah, eu não sei nada. Não é isso essa frase. Essa frase significa que, apesar da sabedoria que eu tenho, apesar do conhecimento que eu tenho, ainda me falta muito conhecimento para saber mais ainda. E isso é importante, porque o contrário disso leva a gente a uma estagnação pessoal, onde a gente fica, na verdade, um indivíduo que não vai praticar a humildade e automaticamente não vai estar menos propenso a enxergar aquela oportunidade, né, como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Isso vai levar à estagnação pessoal e profissional, por quê? Porque você vai se isolando, você vai vivendo só no seu castelo, só no seu mundo, só na redoma que o seu ego criou para você. Você não consegue conversar, dialogar, trocar ideias, você ataca pessoas, toda hora se sente ameaçado, e aí você vai se isolando justamente por essa falta de habilidade de não conseguir lidar com si e automaticamente lidar com o outro.
E aí o que que Felipe, acontece? Felipe, Felipe, você falou, deixa eu dar um toque, Falta achei 2 importante que você falou. minutos aí, 3 A minutos. pessoa fica refém da soberba e ficando refém nessa situação que você trouxe, ela mergulha naquele grande número de depressivos que nós temos hoje no planeta. Porque o mal-estar da soberba, quando você não tem dentro esse valor que a humildade traz, você fica vazio. Aí você vai para o suicídio, vai para a depressão. Mas só isso que eu queria É. acrescentar. Ah, Falar. não, então, aí esse ponto é importante, porque você começa a se isolar e você entra num funil ou só do seu mundo, ou daqui a pouco você fala assim, o que que eu estou fazendo nesse mundo? Porque ninguém me compreende, ou seja, você não compreende ninguém. É E um o Firmino vítima, é o trouxe da grande vítima. transferência. Hã? Hã? É a grande vítima, né? É, o que você, Vitimismo, pô. o Firmino trouxe da transferência e da projeção. Tudo que a gente acha que o outro faz, ou etc., está dentro de nós. A gente, às vezes, está fazendo uma projeção. Então, a gente tem que tomar cuidado e começar a ver se, eu estou me isolando muito. Né? Essa falta de humildade pode ser um indicador, onde você não está conseguindo. Eu costumo dizer o seguinte, e aí, claro, você não vai conseguir interagir com as pessoas que exibem essas atitudes arrogantes e autoritárias. Mas o mais importante é você cuidar do seu jardim. Porque às vezes vai chegar pessoas que vão querer te bagunçar toda. E se você está cuidando do seu jardim interno, imagina o seguinte, pessoal: ontem choveu, o rio está um caos. Vou aproveitar esse exemplo para a gente finalizar. Depois passo a palavra para o Firmino para ele finalizar aí. A gente está chegando já no final, mas só para pegar esse exemplo da chuva. Ontem caiu uma tempestade no mundo. Se a sua parte interna está ensolarada, está um dia lindo, a sua grama está verde, está tudo cortadinho ali, tem a pedra, tem o caminho para acessar a sua porta, o muro está poldado, né? A parte verde do muro ali, o muro está com um bom revestimento, não tem revestimento faltando, etc. O jardim está bem cuidado, está bem regado. O que está acontecendo aqui fora é só uma coisa que vai acontecer. E aí, a pessoa que vem igual uma nuvem tempestade, tem pessoa que parece que está andando, tem aquela nuvem preta, né, na cabeça. E aí vem, e aí chega perto de você, te suga todo, tira toda a sua energia e você vai embora. Quando você está com o seu jardim sendo cultivado, cuidado, você consegue ajudar essa pessoa. Ou simplesmente, né, ignorar, se afastar, rejeitar, ou falar que ela é maluca, que ela é ignorante, que ela é autoritária, não. Ou você, às vezes, pode se manter no seu silêncio, ficar tranquilo dentro de si e entender que a mensagem que ela está trazendo é dela, é da confusão que ela está passando. E se você quiser Exatamente. ainda ser melhor, você pode ajudar. Você pode mostrar um caminho, você pode ter um pouco de empatia e saber que. Porque, na verdade, hoje é ela, mas amanhã é você, com a tempestade na tua cabeça. Provavelmente você vai querer se sentir acolhido. Por quê? Porque às vezes as pessoas saem, normalmente as pessoas saem entram na sua tempestade porque elas estão fora do eixo dela. Elas não estão presentes, elas não estão ligadas no centramento dela. Tá, pessoal? Então, espero que esse tema tenha sido muito bom. Se você está gostando, me diz aí o que, que você acha que é humildade, né? Bota aí nos comentários, enfim, nas redes sociais, que vai estar passando isso aqui também. Manda mensagem para a Rádio Bicuda do que você quer ouvir e deixar as últimas palavras com o Firmino aí e até a próxima roda. Vai lá, Firmino, fala aí. Ô, gente, foi um prazer estar com vocês. Espero que a gente tenha conseguido provocar vocês, né? Saudar, assim, algumas dúvidas com relação à personalidade de vocês, à identidade de vocês, ajudar vocês a ficarem mais fortes, mais alegres, mais humildes, com luz. O Felipe trouxe aí umas coisas interessantes, né? Essa coisa que o Felipe falou aí agora do. Da Agora, tempestade. na hora eu queria fazer mas eu acabei não fazendo a intervenção. Ele me escapou. Mas assim, gente, vale a pena ser humilde sem se sentir humilhado. Percebe? Não permita que ninguém humilhe vocês. Não permita. E principalmente vocês, não se humilhem. Se sintam magníficos. Essa é a minha receita. Vai para o espelho e diz assim, eu sou magnífico. E você, em qualquer condição que você tenha, se você está vivo, respirando, mantém dentro de você ainda uma bondade, uma vontade de ajudar alguém, de acolher seu filho. Ah, o Felipe falou, eu gostei dessa coisa do Rio, isso que eu me lembrei agora.
Gente, essa coisa é muito legal. Você manter-se, às vezes, em silêncio, você ajuda, porque o silêncio fala alto. Se alguém está do teu lado, se no banco, fila de banco, no mercado, você fica em silêncio. Você, por modelagem, a pessoa começa a ficar em silêncio. É engraçado, às vezes dá É o até bom dia. espelhamento, né? É, o espelhamento da Muda o pessoa. estado da pessoa. Então, sejam reprodutores do silêncio organizador, da humildade, que é solidária e compassiva. Foi um prazer estar com vocês de novo. Muita luz para todos. Namastê. Namastê. Até a próxima. Ganhe o amor por aí, Felipe. Vamos de O amor amor. está no ar. O amor está no ar. Tchau. Abraço. Namastê. Obrigado, Até Evandro, logo. Sônia e todos os meus colegas da Rádio Bicuda.